Então será que é o fim dos fundos imobiliários de papel? O que está acontecendo com os dividendos que estão despencando? O que fazer agora? É hora de comprar? Não é? Enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo para te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis. Então se você é clubista, já deixa o dedo no like. Se você não é clubista, fica o convite para você se tornar um, clicando no botão de inscrição e também no sininho. E já comenta aí de cara se você tem fundos imobiliários de papel, sim ou não, e como é que você está se sentindo nesse cenário. Bom, recentemente está cada vez mais comum a gente ver alguns fundos imobiliários do tipo fundos de papel terem quedas no mercado, né? É o caso, por exemplo, do Kinea Índice de Preços, fundo de investimentos imobiliários, é o caso também do Habitat, 2 fundos de investimento imobiliário, e é o caso de outras dezenas de fundos de papel que caíram recentemente nos últimos meses. E quando eu falo que eles caíram, eu não me refiro apenas ao valor da cota, mas também nos dividendos distribuídos. Te liga só nesse gráfico aqui dos dividendos distribuídos pelo CNIP 11, e você pode ver que nos últimos 4 meses, mês após mês, o dividendo distribuído vem caindo e ele está uma fração do que era antes. E para piorar a situação, enquanto tudo isso acontece, os fundos de tijolo, que são outros tipos de fundos imobiliários, né, que por trás do ticker tem imóveis físicos de verdade, a gente pode ir lá e tocar, eles vêm pagando dividendos constantes e até valorizando as suas cotas, né? Do caso a caso, é claro, como é o caso aqui do 20 Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário, que as cotas vêm subindo 11% nesse ano e também a distribuição de dividendos vem se recuperando aí dos maus momentos do ano passado. E como eu já falei, para não piorar, tem ainda mais um fator, né, Filipão? E vários investidores levam em consideração que é uma taxa livre de risco, uma taxa Selic mais alta, né, atualmente no patamar já de 13,75%, que faz alguns investidores se questionarem o seguinte: porra, tô ganhando 0,3% nesses fundos imobiliários aqui, que é menos que a poupança, e a renda fixa sem risco tá me pagando 13% ao ano, né, mais de 1% ao mês. Por que investir nessas porcarias? E embora talvez nem todo mundo pense assim, né? Eu sei que esse é um pensamento comum, sobretudo de quem está começando, e aí acaba meio que comparando laranja com banana. Ainda assim, eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas, né? Sem saber o que está acontecendo, se é aumento de migrar a carteira de fundos imobiliários para fundos de tijolo ou ainda para renda fixa. E aí, para responder, a gente resolveu sentar aqui e te explicar o que são fundos de papel, por que eles estão caindo, como comparar com uma ferramenta gratuita, que vai ser um presente nosso para ti, o dividendo do último mês com a média do dividendo dos últimos 12 meses, e também vamos dar nossa opinião se é o fim ou não dos fundos de papel e se é hora de comprar ou não. O que a gente está fazendo aqui? Colocar um pouco de skin in the game. Tamo junto? Então vamos lá, começando. O que são fundos imobiliários de papel? Diz aí, Felipe. A gente já falou pro pessoal que aqui, clubista raiz, já sabe que a gente prega sempre a educação de vocês. Então é muito importante que você entenda muito bem o que é que está por trás dos seus investimentos para você se sentir de fato seguro. E quando a gente fala de fundo imobiliário, já vem à cabeça a ideia do imóvel, do aluguel, de você receber um pouco de aluguel todo mês. No fundo imobiliário de papel em específico, tem um detalhe a mais, que é o que a gente chama de fundos de CRIs. Basicamente, como é que acontece? Imagina agora que Ramiro é uma construtora. Ramiro acabou de construir um prédio com uns 30 apartamentos para vender e a gente sabe que um prédio você não vende de uma hora para outra. Você vende para muitos dos clientes e muitos deles não te pagam à vista. Eles te pagam de forma parcelada, né? Em 30, 50, 100 vezes, depende muito do caso. O que é que acontece? Depois que Ramiro vende esse prédio, já está com um contrato de venda todo certinho, os novos compradores vão pagar as parcelas para Ramiro. Eu, Felipe, como fundo imobiliário de papel, posso chegar e dizer: Ramiro, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um valor aqui à vista para você e eu agora vou ter direito ao débito desses compradores dos teus apartamentos. Eu vou receber a parcela. Eu faço isso como fundo imobiliário e repasso essa parcela em aluguel para os meus investidores. É assim que funciona basicamente um fundo de papel. Eu, Felipe, como fundo imobiliário, faço isso através de uma securitizadora e crio o que eu chamo de certificado de recebíveis imobiliários, que a gente chama de fundos de CRI. Então é assim que funciona por trás de um fundo de papel. E esse é o caso justamente do fundo que a gente falou no início do vídeo, o KNIP, por exemplo, que é um fundo de papel e tem dentro da sua carteira de ativos vários fundos CRIs que fizeram exatamente esse mesmo processo que a gente acabou de falar aqui. E dentro desses fundos CRIs, cada um tem uma correção monetária que vai fazer com que o aluguel dos compradores seja pagos para mim agora, fundo de papel. E aí isso pode ser através da inflação
ou através do CDI, na sua grande maioria dos casos. A gente tem dois grandes riscos dentro dos fundos de papel. É o risco de mercado, ou seja, é o aluguel das cotas variar de acordo com a inflação ou com o CDI, que é o que rege ali os contratos, ou o risco de crédito, que é o caso daqueles compradores não terem dinheiro para me pagar. Então, são dois riscos completamente diferentes. Deixando isso muito claro, fica mais fácil a gente explicar o que é que está acontecendo com os fundos de papel. E a explicação aqui do Felipe nos leva à resposta da seguinte pergunta: por que eles estão caindo? No início do vídeo te mostrei, né, ali a oscilação da cota do KINEA índice de preços, te mostrei também do HABIT11 e te mostrei que não só as cotas estão caindo, mas também os dividendos estão minguando, né, estão bem mais baixos do que antes. Inclusive está aqui, né, a evolução de dividendos do HABIT11. Isso acontece por conta do risco de mercado que o Felipe comentou agora há pouco, né? Como CRIs no limite são ativos de renda fixa, não confunda, tá? Investimento em fundo imobiliário é renda variável, mas como CRIs, que os fundos investem, são ativos de renda fixa, eles têm uma parte do seu retorno atrelada ao índice, né? O Filipão comentou que alguns são atrelados ao CDI, outros são atrelados ao IPCA e ao IGPM, que são índices de inflação. Agora te liga só o que aconteceu com o IPCA recentemente, né? Foram 3 meses de IPCA negativo, de deflação no Brasil. Pega essa informação e compara agora com a carteira do KNIP11. E olha só que a maior parte dos seus ativos que esse fundo investe, estão indexados ao IPCA. Sabendo disso, dá para entender um pouquinho melhor como funciona a composição de aluguel pago por um fundo de ação. Imagem essa que está na tela, né? Uma parte é correção monetária, outra parte são os juros, outra parte são, às vezes, reservas de lucros e tem também as despesas do próprio fundo. E no caso desse fundo da KINEA, que a gente está comentando aqui desde o início do vídeo, o que a gente tem é que a correção monetária tem sido negativa nos últimos meses, impactando fortemente a distribuição de seus dividendos e fazendo o fundo reduzir de um yield que chegou a quase 1,6%, chegou até a bater 1,6% ao mês, para apenas 0,3% ao mês. E o mesmo aconteceu em vários outros fundos imobiliários de papel no Brasil. Alguns sofreram um pouco menos, outros muito menos. Mas pega aqui, por exemplo, o HABIT11 e a gente pode ver que ele tem 29% dos seus indexadores atrelados ao IPCA com variação negativa, que são os que mais sofrem, e 50% sem variação negativa, então ele sofreu um pouco menos e o seu yield saiu lá da faixa de 1,3% mais ou menos para 0,94%. Inclusive, alguns gestores de fundos imobiliários de papel chegaram a alegar em relatório que seus dividendos seriam nulos caso eles não tivessem, né, alguns ativos protegidos contra deflação. Agora, o grande ponto é, antes de dar nossa opinião se é o fim ou não dos fundos de papel e o que fazer, o que a gente está fazendo aqui, a gente tem um presente para ti, né? Para ti que é clubista, que acompanha o Clube do Valor ou que caiu de paraquedas nesse vídeo e está gostando dele e quer acompanhar o rendimento de alguns fundos imobiliários, sejam os fundos que você já investe ou os que você está pensando em investir. A gente tem uma planilha, tá, de calculadora de dividendos de fundos imobiliários que você pode baixar de forma totalmente gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí, ao acessar essa planilha, você consegue colocar ali a lista de fundos imobiliários que você quer analisar, qual seria a média do rendimento desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses. Então você pode ver aqui, por exemplo, com KNIP11 e HABIT11, os dois fundos que eu estou digitando aqui, que existe uma diferença muito grande entre o último dividendo pago, que é esse aí altamente impactado pela deflação, com a média dos últimos 12 meses, que é bem maior do que o último dividendo pago. E assim, com essa comparação, você pode ficar ligado, né, de que, olha, acabando esse período de deflação, se tudo voltar ao normal, cara, será que o rendimento que eu vou receber vai estar mais próximo da média ou do último mês? Aí tá dando um spoiler aqui, ele vai estar mais próximo da média. O que nos leva para uma grande pergunta muito importante, que eu vou deixar a bola aqui com o Felipe, que é o fim dos fundos de papel, Felipe? Na verdade, compilando tudo que a gente acabou de falar, Ramiro, a gente lembra lá que a gente está vivendo um momento de risco de mercado, mais uma vez. Então, se a inflação caiu, isso vai impactar diretamente o pagamento dos dividendos do fundo de papel, mas ninguém falou de risco de crédito ainda. Inclusive, os próprios gestores dentro dos relatórios falam que a qualidade dos seus créditos continuam as mesmas. Inclusive, a inflação menor é mais fácil para o devedor pagar, porque fica menos oneroso para o caixa do cara que detém o crédito CRI
para pagar aquilo ali para dentro do fundo do caixa. Então o risco de crédito não foi falado, somente risco de mercado. E o que é que acontece num momento como esse? Pelo fato das cotas virem caindo, como a gente mostra aqui, acontece que muitos investidores começam a vender porque acham que aquele fundo agora não faz mais sentido e migram para a renda fixa, migram mais para o fundo de tijolo, fazendo com que o preço sobre valor patrimonial de muitos fundos de papel tivessem um desconto mais acentuado nos últimos semanas e nos últimos meses. Por exemplo, se a gente vê aqui o próprio P sobre VP do Canip, a gente vê ele em torno de 0,97, ou seja, com 3% ali de desconto sobre o seu patrimônio, enquanto que o Habit 11 está com 0,95 de P sobre VP, demonstrando que eles já chegaram num patamar de desconto um pouco mais atrativo. Lembrando também que essa situação de deflação, inflação negativa, é difícil de acontecer no Brasil e foi muito causada pela isenção do ICMS que o governo fez dentro da cadeia de suprimentos da gasolina, que impacta um monte de outras coisas no Brasil e traz a inflação um pouco mais para baixo. Lembra-se que esse ICMS vai voltar em janeiro do ano que vem. Então a tendência é que a inflação se normalize e assim sendo também os dividendos dos fundos de papel. Em outras palavras, tá? Não é o fim dos fundos imobiliários de papel e inclusive podem estar se abrindo, podem estar ainda rolando no mercado algumas oportunidades para quem tem uma estratégia clara. E aí tem uma pergunta que é o que fazer? Pô, então é hora de comprar? E a resposta não é sim, é hora de comprar, porque depende da sua estratégia. Depende do que você está fazendo com a tua carteira. Por exemplo, se você tem fundos imobiliários, um dinheiro investido neles, que você pretende usar daqui a alguns meses ou daqui a 2 anos, cara, você nem deveria ter fundos imobiliários. Agora, se não, você tem uma parte da tua carteira de longo prazo aplicada em fundos imobiliários, pensando em diversificar ali em 10, 15 diferentes fundos, com uma estratégia clara, aí talvez sim seja um momento de colocar alguns fundos de papel. Né? Depende do que a tua estratégia te indicar. A nossa estratégia aqui no Clube do Valor, né, a estratégia S-Rank ou também a estratégia BBB, que é uma estratégia bastante parecida, são estratégias matemáticas que chegam numa lista mais ou menos como essa de fundos imobiliários que estejam na média com bons dividendos dos últimos 12 meses, né, não no último mês, nos últimos 3 meses, e também uma relação de preço para o valor patrimonial mais baixa. E nesse caso, ó, mostra aí, Gleison, a coluna setor. Você pode ver que entraram alguns fundos recebíveis imobiliários lá no topo do ranking por conta dessa anomalia de mercado. E especificamente falando, tá, para clientes novos de Advisory Wealth aqui do Clube do Valor, a gente está comprando, né, a gente como Clube do Valor, ambos os fundos imobiliários. Né? O Canip 11 é o 10º fundo da estratégia S-Rank e o Habit 11 é o 11º fundo dessa estratégia, porque eles têm baixo preço por valor patrimonial e uma média de dividendos nos últimos 12 meses ainda alto. E porque uma estratégia que, puramente matemática, nos mostrou que esse era uma boa escolha, né? Sabendo, claro, dos riscos que existem para manter em carteira atualmente. Dito isso, onde é que eu consigo um ranking como esse? Olha, em breve a gente vai começar a nossa Black Friday aqui do Clube do Valor e aí você vai ter opções ali de combos de cursos que incluem inclusive cursos sobre fundos de investimentos imobiliários. Para você não perder as ofertas da Black Friday que vai rolar ali na semana do dia 21, naquela semana só por poucos dias, vou deixar o link aqui e o link para a nossa planilha que a gente mostrou no vídeo vai estar aqui. Tamo junto? Grande abraço e até mais!